Fiagros, os fundos de investimento em agronegócio, classe de investimento nova que chegou no mercado, vem chamando bastante atenção, vem ganhando número de cotistas de forma relevante e uma dúvida que todo mundo me pergunta: Matheus, o que está acontecendo com o Vigia 11? Afinal, é o Fiagro, o fundo de investimento em agronegócio, que tem a maior base de cotistas. Eu estou falando mais de 160 mil cotistas, né? É um fundo realmente que é um destaque no mercado, até porque o mercado de Fiagros tem 400 mil cotistas, ou seja, quase que metade do mercado investe nesse fundo e o fundo simplesmente está amargando grandes prejuízos. O que está acontecendo com esse fundo? Será que vale a pena investir? Será que é uma oportunidade? Por que ele está caindo? Nesse vídeo aqui eu vou explicar exatamente sobre esse caso do Vigia 11, explicar detalhe por detalhe para vocês do porquê dessa queda do fundo e contar um pouco da história dele por aqui, tá bom? Se você gosta de renda passiva mensal, se você gosta de receber uma boa renda, aproveita para se inscrever no canal, porque aqui tem muito conteúdo sobre fundos imobiliários e volta e meia eu trago conteúdo sobre Fiagros também para vocês. Vamos aqui agora para a tela do computador para eu mostrar na prática para vocês alguns pontos e a gente passar aqui no motivo dessa queda do Vigia 11. Bom, peguei o gráfico aqui de cotação histórica do Vigia 11 desde que ele fez seu IPO, desde que ele começou as negociações aqui na Bolsa de Valores, tá? Ele até então vem amargando prejuízo de 19%, isso só na cotação do fundo, tá? Não está sendo contabilizado aqui nesse gráfico os rendimentos históricos dele. Mas ele vem amargando um prejuízo grande aqui de 20%, quase que, né, aproximadamente 20% desde o seu IPO na cotação histórica. Só que o início, ele não foi bem assim, ele inclusive foi de bastante otimismo no mercado, né? O Vigia 11 ele fez seu IPO ali a R$10, ele subiu forte para 9%. Depois ele voltou, subiu forte de novo, 17%. A cotação, inclusive, ela chegou aqui a quase que R$12, tá, turma? Eu tô falando algo próximo aqui a 20% acima do valor patrimonial, tá? E ele voltou, ele caiu e teve uma valorização relevante depois para 14%. E depois desse movimento, o fundo ele só foi ladeira abaixo, ladeira abaixo, ladeira abaixo. Desde seu pico ali ele vem caindo 30% aproximadamente, mas o fundo aqui já estava caro, né? Na minha visão, bem acima do valor patrimonial, estou falando de quase 20% acima do valor patrimonial. O grande ponto, a grande dúvida é o seguinte: por que o fundo ele se valorizou de forma relevante aqui nesse primeiro momento e depois ele vem caindo? Assim, só para contextualizar vocês. Quando um fundo faz o IPO, né, quando o fundo ele fez o IPO, quando começou, na verdade, vamos deixar bem claro para vocês, quando começou o mercado de fundos de investimento em agronegócio, cara, foi um holofote muito grande no mercado e vários investidores começaram a investir nesse mercado. Por quê? Porque, assim, turma, existe uma escassez de investimentos relacionados ao agronegócio. E todo mundo quer investir no agronegócio. Até porque o agro ele representa 27% do PIB brasileiro. É assim, se o Brasil cresce, é por conta do agro. E o brasileiro quer investir no agro, quer investir no agro. Só que você tem uma escassez muito grande de investimentos. E aí, do nada, ali em 2021, teve uma nova classe de investimento, que foi o agronegócio, né? Os fundos de investimento do agronegócio. Aí você teve a possibilidade de investir nessa classe de investimento. Todo mundo viu com uma oportunidade. Fundo ali começou a pagar um dividend yield muito alto, porque os fundos nasceram ali com dívidas imobiliárias CDI mais 4, 5, 6%. E nesse momento aqui a gente estava chegando a Selic de quase 3,75%, né, em 2022. Então, os fundos estavam remunerando muito, pagando dividend yield muito alto. Só que é algo que eu sempre comento no mercado, né? Sempre falo para as pessoas: turma, não existe almoço grátis no mercado. Se o fundo vem pagando mais, alguma coisa tem. É um fundo novo, não tem histórico. Investir no agronegócio é diferente, é complexo. E eu venho estudando isso há bastante tempo. Eu também estudando aqui o mercado de agronegócio há bastante tempo. É algo diferente, é algo mais complexo e tem uma série de detalhes que mudam totalmente. Então, o clima muda totalmente, a safra muda totalmente, a cultura muda totalmente porque tem ciclos, né? E, assim, as coisas acontecem, né? E riscos, eles são muito fortes. Então, todo mundo... Aqui teve um otimismo muito grande no mercado e várias pessoas compraram. Por quê? Porque era uma classe de investimento nova que estava pagando muito. Só que não estava pagando de graça. Não existe almoço grátis no mercado. Houve essa queda, mas por uma situação específica que eu vou comentar junto com vocês. O primeiro ponto que mexeu com o mercado de agronegócio como um todo ali foi a quebra de safra da soja, né? A gente teve uma quebra de safra da soja, pegou vários produtores ali, cara, de surpresa, né, se é que eu posso falar assim, e várias empresas entraram em recuperação judicial em vários fundos de investimento em agronegócio, tá? Isso ficou ali pro finalzinho de 23 aqui, finalzinho de 23, ó, a queda mais forte aqui foi do finalzinho de 23 aqui, ó, que tô falando 13%, né? Ou seja, no último ano aqui, finalzinho de 2023 pro início de 2024. Então, houve ali uma quebradeira muito grande nos fundos de investimento em agronegócio. Tanto que o fundo no último ano ele vem caindo 13%, né?
Agora, o caso do Vigia 11, ele teve um caso muito específico, que foi o seguinte, deixa eu só pegar aqui o status invest para mostrar para vocês, né? O próprio fundo aqui, ele está pagando dividend yield alto de 16%, mas o dividend yield é relacionado ali com a cotação também, né? Então, assim, o fundo está 15% abaixo do valor patrimonial. Olha o número de cotistas desse fundo. Cara, crescimento absurdo, né? Assim, o fundo que fez o IPO no final de 21 já está com 160 mil cotistas. É realmente um crescimento muito absurdo em número de cotistas. Mas a pergunta é, será que esses investidores estavam sabendo que tinha risco? Será que sabiam onde estavam alocando seu dinheiro? Ou só entraram nessa manada que é investir no agronegócio? Enfim, complicado, né? O fundo vem pagando 10 centavos por cota, dividend yield alto, como eu venho comentando. Mas aqui que está o segredo, que é o seguinte, o relatório gerencial, que é sempre o detalhe que eu passo para vocês. Tem que olhar o relatório gerencial para entender de fato o que está acontecendo, né? Aqui no relatório gerencial, e esse é um risco dos FIAGROS, é o seguinte, como são a classe de investimento nova, você tem ainda um fundo pequeno. Como você tem um fundo ainda que ele é pequeno, cara, você vai ter algumas concentrações ali no fundo como um todo. Então eu estou falando de um fundo, turma, só para vocês entenderem aqui, tá aqui embaixo, deixa eu ver aqui o patrimônio líquido do fundo. Aqui no Status Invest também tem, mas aqui embaixo a gente tem essa informação. O patrimônio líquido do fundo é de 830 milhões de reais, tá? Não é tão pequeno assim, para ser sincero com vocês, mas ainda é algo limitado. Então, a gente tem hoje no mercado de fundos imobiliários fundos com 2 bi, 3 bi, 4 bi, 5 bi até 7 bi. Óbvio que é um fundo muito mais diversificado. Só que aqui ainda é um fundo, ele já tem assim um patrimônio relevante, mas o grande problema é o quê? Que ele tem concentrações na carteira, tá? E até pra vocês verem aqui, ó, o fundo ele remunera CDI 5 mais 5,1, então por isso que ele vinha pagando muito bem ali em 22 e 23. Continua pagando bem porque a Selic tá em 10,5%, né? Mas é o seguinte, a gente teve uma coisa muito específica, que foi o quê? Uma das devedoras do fundo aqui, que ele tem uma concentração grande, entrou em recuperação judicial. Entrou em recuperação judicial e simplesmente está sem pagar aqui em dia, ela está inadimplente. Qual foi essa devedora, Matheus? A Languiri, ou Languiru, enfim, né? O pessoal fala de maneira diferente aí. A Languiru, ela entrou em recuperação judicial, extrajudicial, porque tinha dívidas ali de 1,1 bilhão de reais, né? A cooperativa havia obtido decisão na justiça que abria caminho para a recuperação judicial. Isso foi em julho de 23. Só que se estendeu ali para ser aprovado de fato ali no finalzinho de 23. E, obviamente, isso trouxe volatilidade para o fundo, porque essa devedora ela está inadimplente. Tanto que informa aqui, ó, CRAS Languiru. Conforme informados os relatórios gerenciais do fundo, a gestão permanece acompanhando de perto os próximos passos da cooperativa com a apresentação do plano de liquidação, o qual está avançando para a quitação de suas dívidas com a venda de parte dos seus ativos. Só que hoje está inadimplente. Hoje, o Vigia 11 não está recebendo ali, não, presta atenção, não está recebendo ali os recursos do devedor, que é Languiru, enfim. E, turma, presta atenção. Eu vou dar assim, só para vocês entenderem aqui, ó, deixa eu dar uma aproximada aqui, ó. A Lang, ela tá aqui, ó, 4,82% do patrimônio líquido. Outra dívida, 2,22%. Tem até outra aqui. Aqui tem que ver aqui, ó. 4,82, 2,22. Tem outra também. Deixa eu ver aqui. Aqui, ó. 2,41. Então, fazendo um cálculo aqui muito rápido, né? Vou até pegar meu celular aqui para vocês agora. Peguei meu celular aqui agora, vou fazer o cálculo junto com vocês, tá? Eu tô falando de 2,41 do patrimônio líquido, 2,22 do patrimônio líquido e 4,82 do patrimônio líquido. Ou seja, turma, essa devedora, ela representa 9,45% do patrimônio líquido. E essa devedora, ela está inadimplente, está em recuperação judicial e a gente não sabe até quando vai pagar, quando vai ser resolvido isso. E não está recebendo, o fluxo não está sendo recebido pelo fundo. Então, é isso que de fato vem ocasionando, sendo bem prático e sincero com vocês, essa queda do Vigia 11. É por isso que o fundo, nesse exato momento aqui agora, ele está sendo negociado, deixa eu pegar aqui, ó. Ele está sendo negociado simplesmente 15% abaixo do seu valor patrimonial. E é por isso que o fundo vem amargando esses prejuízos. E é esse o alerta que eu trago para vocês aqui. Porque ele não vem caindo por acaso, turma. É o que eu sempre destaco, né? Quando chega uma classe de investimento nova no mercado, você, investidor, tem que ter calma, tem que ter cautela e entender o histórico e estudar isso. Uma coisa relacionada ao mercado imobiliário, que você consegue acompanhar, tem mais informações.
O mercado de agronegócio tem uma dificuldade muito grande de informações. O mercado de agronegócio tem uma série de detalhes ali que acabam influenciando. E o mercado de agronegócio tem um nível de complexidade muito alto. Então, você investir em algo que ainda é novo, cara, não é a melhor opção, não é a melhor decisão possível. Nesse momento agora, inclusive, eu venho recebendo várias mensagens de pessoas que estão amargando prejuízo aqui no fundo. Que compraram lá em cima, compraram na alta, e estão perguntando, e agora, o que faz? Vende, não vende, tudo? Cara, tem um baita problema aqui para resolver, né? Um baita problema mesmo aqui, que é essa situação da Languiri, para ela realmente voltar a pagar, voltar a ter o fluxo ali de rendimentos, fazer uma recuperação judicial ali que consiga aliviar as coisas, só que a questão é quando vai ser resolvido? Quando vai voltar a pagar? Ou se quando vai voltar a ter o pagamento ali das garantias? É um processo difícil, um processo complicado. Então, assim, é o que eu trago de alerta para vocês, tá? Os fundos de investimento em agronegócio se mostram uma classe de investimento fenomenal, porque é de fato você investir no mercado de agronegócio. E hoje no mercado de investimentos tem uma escassez, né, para você investir, opções de investimentos, né, na grande realidade. Só que é muito mais complexo, é muito mais difícil, você tem que ver o histórico de resultados, você tem que entender uma gestora que realmente tem expertise, sabe o que está fazendo nesse mercado, e você, investidor, tem que ter calma, ter cautela, porque não tem almoço grátis, tá? Então, tome muito cuidado nesse tipo de investimento no agronegócio, porque a complexidade é muito maior e tem várias outras coisas ali que acabam impactando, influenciando, como a própria quebra da safra, como concentrações de alguns devedores. E esse é o alerta que eu trago para vocês sempre, mas nunca se esqueçam. Sempre tenham calma, tenham cautela para realizar o investimento. Não tenham pressa em entrar um fundo que fez o IPO e tomem muito cuidado para um fundo que está pagando dividend yield alto. É nesse momento ali que acaba que você pisa na casca de banana. Porque você busca o fundo pelo dividend yield e uma hora a conta chega. Né? É o que eu sempre falo. Você está vindo para o mercado de investimentos, o mercado de fundos imobiliários e fiagros, para se tornar sócio dos melhores empreendimentos imobiliários do Brasil, assim como os empreendimentos do agronegócio, e receber uma renda passiva mensal tranquila. Você não vem para esse mercado para ter dor de cabeça. Então, assim, tome muito cuidado, tome decisões com muita calma, com muita cautela no mercado e não tenha pressa de nada, tá? O mercado de fiagros tem oportunidades, mas é muito mais complexo, muito mais difícil você selecionar um tipo de ativo como esse e acompanhar, porque o nível de complexidade é maior. Então, o meu conselho para você é exatamente esse. Tenha calma, tenha cautela. O caso do Vigia 11 é, de fato, um devedor que entrou em recuperação judicial, assim como vários outros que entraram em outros fiagros, né? Por isso que o fundo vem caindo. Vai se recuperar? Cara, existe a possibilidade real, mas tem que resolver. A questão é quando vai resolver isso e de que forma vai ser resolvido. Qualquer atualização, a gente vai trazer para vocês aqui em um primeiro capítulo. E meu conselho, né, se você quer realmente aprender a montar uma carteira segura, diversificada e aumentar a renda passiva com segurança e investir nos melhores fundos imobiliários do mercado, é você participar de um evento online gratuito chamado Segredos da Renda Passiva. São 4 aulas te ensinando exatamente isso, a ter tranquilidade, ter calma e ter uma estratégia bem clara para investir no mercado de fundos imobiliários. Se você quiser participar, é só clicar no link da descrição por aqui, tá bom? E se você gosta de receber uma boa renda passiva com segurança e tranquilidade, acompanhe a gente aqui no canal. É só se inscrever, tá bom? Um grande abraço e muita renda passiva para vocês.